Olá, boa noite, bem-vindo ao TV Jornal. E começou hoje a fiscalização em todo o estado de São Paulo. Quem for pego sem máscara facial pode ter que pagar uma multa de no mínimo R$500. Na edição de hoje vamos explicar como que vai funcionar essa fiscalização e também outras informações da lei. E como que está a sua alimentação? No inverno, algumas opções que vão no prato podem nos ajudar na imunidade e também no controle do peso. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. E nós começamos atualizando aí os números de internação na Santa Casa de Votuporanga. Hoje, segundo o informe divulgado no fim da tarde, 24 pessoas estavam internadas, sendo 5 na UTI, entre confirmados e suspeitos, sendo que todos fazem uso de respirador. Já no quarto, são 19 pessoas, destas, 12 são casos confirmados. Um óbito de morador da região foi registrado nesta quarta-feira e ele estava com a Covid-19. Temos duas boas notícias do hospital. A alta do André Bensal Indalécio, de 80 anos de idade, ele vai para casa depois de ter passado pela UTI, a unidade de terapia intensiva e também pela ala. Já o seu Albertino Barros, de 51 anos, passou 5 dias na UTI Covid e hoje retornou para a enfermaria. A Santa Casa de Votuporanga também divulgou hoje que em menos de 15 dias conseguiu montar a nova UTI dedicada aos pacientes com Covid-19. Novos profissionais foram contratados e uma estrutura preparada. Parte da ala B foi isolada para a nova UTI. São 74 metros quadrados destinados para pacientes em casos mais graves, possibilitando aí 8 novos leitos, sendo 2 para convênios e particulares. Com essa segunda UTI, a Santa Casa passa a ter 18 leitos de tratamento intensivo para coronavírus. Na enfermaria, a instituição ampliou de 15 para 17 vagas exclusivamente SUS, além de leitos para convênios e particulares. Mas o grande desafio para que ela de fato comece a funcionar, essa nova UTI, é a falta de medicamentos, como relaxantes musculares e anestésicos. Abre aspas. Diariamente, as equipes fazem cotações para a compra e entrega destes produtos. Entretanto, estes medicamentos estão em falta em todo o Brasil. Sem estas medicações, é impossível colocar a segunda unidade de terapia intensiva em funcionamento. Os novos leitos só serão disponibilizados quando estivermos com estoque regularizado. Fecha aspas, aí da fala do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Lievana. A instituição segue em contato com o Departamento Regional de Saúde, com o Ministério Público e também com a Confederação das Misericórdias do Brasil, a fim de resolver esse problema. Agora uma correção. Ontem falamos que em Andeara eram 30 casos positivos de Covid-19, mas o número correto, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, é 15. Pedimos desculpas pelo equívoco. E a partir desta quarta-feira, 1º de julho, a Vigilância Sanitária vai multar pessoas e estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso de máscaras em espaços comuns. A utilização desse equipamento de proteção é obrigatória em todo o estado. Nós vamos falar sobre isso com a Yasmin, ela que tem informações para a gente sobre a fiscalização e multa. Boa noite, Yasmin. Como que vai funcionar tudo isso? Oi, Wender, boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Olha, sobre essa nova resolução, sobre essa nova decisão, é previsto que os valores arrecadados, com as multas sejam integralmente passados para o programa Amigo Solidário, que distribui cestas de alimentos para famílias carentes. Quanto aos valores exatos dessas multas, são os seguintes: R$ 524,59, fixadas aí para pessoas físicas, e R$ 5.025,02 para estabelecimentos. A resolução ela é válida para todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, incluindo ambientes de trabalho, estudo, lazer, esporte, entretenimento, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes,
boates, restaurantes, praças de alimentação, centros comerciais, bancos e similares, e aí vai todos esses estabelecimentos que geram aglomeração de pessoas, né? Sobre a questão da fiscalização, os cidadãos, as pessoas físicas vão ser abordadas nas ruas e vão receber explicações, Wender, sobre a importância do uso da máscara e vão ser orientadas a usá-la. As multas vão ser fixadas no caso de descumprimento dessa nova resolução e quem não acatá-las, quem não pagá-las, vai ficar aí com o nome incluído na dívida ativa do Estado. Além disso, Wender, a outra informação importante é que as pessoas que estiverem comendo, se alimentando, elas não vão ser multadas, mas a orientação é que assim que elas terminem de comer, elas já coloquem as máscaras novamente. Uma outra informação importante também é quanto aos motoristas, né? Os cidadãos mesmo, ao entrarem nos carros, precisa usar máscara, não precisa. A orientação, segundo essa nova resolução, é que se use a máscara sim em todos os momentos que você estiver fora da residência, de sua residência. Então, é orientado que a máscara seja usada dentro dos carros também, mas não é passível de multa. Mas a orientação é que seja usada o tempo todo no momento que você sai de casa, menos quando você estiver se alimentando. Bom, essas são algumas informações sobre essa nova resolução, né? E todos os outros detalhes a gente encontra no site do Governo do Estado, que você tem aí no estúdio. Eu volto com você. Isso mesmo, Yasmin, muito obrigado pelas informações. Outros detalhes sobre essa decisão, você em casa pode encontrar lá no site. É o saopaulo.sp.gov.br, tudo junto sem acento, tá? A gente também reforça que além do uso obrigatório da máscara, também devemos respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, sair de casa somente se for necessário e se for às compras, por exemplo, ir apenas uma pessoa da família. E amanhã tem sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Votuporanga. Os parlamentares se reúnem para analisar um projeto de lei. Quem tem as informações para a gente é Josiano Garofolo. Olá, Josiano, boa noite. Olá, Wender, boa noite para você e boa noite para todos que acompanham a segunda edição do TV O Jornal. A Câmara irá se reunir, os vereadores irão se reunir amanhã, às 10 horas, no plenário do Dr. Otávio Viscardi, para avaliar, para votar o projeto de lei número 116/2020, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto que foi encaminhado aos vereadores, hoje pela manhã, por volta das 9 horas, foi realizada uma reunião entre representantes do Poder Executivo e os parlamentares lá na Câmara Municipal para explicar o teor desse texto. A população vai poder acompanhar a sessão extraordinária via transmissão no canal do YouTube da Câmara de Votuporanga a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira. O projeto, que será votado, eu estou inclusive com uma cópia aqui na mão, diz o seguinte, e só reforçando, é de autoria do Poder Executivo, assinado pelo prefeito João Dado. O projeto 116/2020 dispõe sobre a suspensão da contribuição previdenciária patronal, bem como celebração de termo de acordo de parcelamento, junto ao regime próprio de previdência social do município, Votuprev. Então, suspende a contribuição previdenciária patronal. Segundo o próprio projeto, aqui no artigo 1, nos artigos 1 e 2, fala sobre o valor que não será, por parte da Prefeitura, destinado agora ao Votuprev, que depois poderá ser pago em até 60 parcelas, segundo o texto, que será avaliado pelos vereadores nesta quinta-feira. Ou seja, então, a Prefeitura pede uma suspensão da contribuição patronal, ou seja, da Prefeitura, a Votuprev, que trata-se do regime próprio de previdência social do município de Votuporanga, que cuida da aposentadoria, enfim, dos servidores públicos municipais. A Prefeitura pede, então, uma suspensão desse repasse patronal, dessa contribuição patronal para a Votuprev. Os vereadores irão avaliar esse projeto, então, amanhã, às 10 horas, será votado na Câmara de Vereadores, sessão extraordinária. Eu volto com você.
Muito obrigado, Josiano. Olha, a gente muda agora um pouquinho de assunto, porque o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgaram hoje o resultado da enquete para a escolha do novo período de aplicação das provas do Enem deste ano. Para 49,7% dos estudantes, o Exame Nacional do Ensino Médio impresso deve ser aplicado nos dias 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem digital em 16 e 23 de maio. De acordo com o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, a data escolhida pelos estudantes ainda não é oficial, mas vai ser levada em conta para a definição. O TV Jornal vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de frio, entender as quedas de temperatura previstas para os próximos dias e também vamos falar de alimentação para esse período. Até já! Vilões em abril, ovo e alho registraram queda no preço de maio. O levantamento mais recente da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, indica uma deflação de 6,89% no ovo e de 4,33% no alho. A APAS destaca que em 2020, até o momento, o índice de preços dos supermercados, calculado pela APAS e pela FIPE, teve inflação de 3,67%. No ano, valor próximo, se comparado ao mesmo período de 2019, que foi de 3%. Muito bom quando a notícia é queda nos preços, né? E desde ontem percebemos uma mudança no clima de toda a nossa região. Aqui em Votuporanga hoje as temperaturas ficaram entre 11 e 22 graus, com ventos que chegaram a quase 30 km por hora. Para preparar a população para essa alteração, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre chuvas e quedas nas temperaturas. Vamos ver. Essa frente fria irá proporcionar condições de pancadas de chuva, seguidas de rajadas de vento e ocorrência de raios por praticamente todo o estado de São Paulo, com maior intensidade nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, todo o centro do estado, vales do Paraíba e Ribeira, Baixada Santista e região metropolitana da capital. Devemos prestar bastante atenção para as áreas mais sensíveis dos municípios, devido aos acumulados de chuva dos últimos dias. Os fatores como postes inclinados, árvores e rachaduras nas edificações merecem a nossa atenção. A temperatura irá cair bastante também em praticamente todo o estado, principalmente durante as madrugadas, manhãs e no período da noite, onde a sensação térmica diminui bastante, podendo ainda gear em pontos isolados do estado. Aí, ó, tá dado o alerta da Defesa Civil, a gente vai atualizando durante essa semana para você, tá? A gente continua falando sobre o tempo, mas agora para saber a previsão já para amanhã. E eu adianto que é bom deixar o agasalho separado e se preparar para os períodos da manhã e da noite, que prometem ser mais frios, como a gente também viu no aviso aí da Defesa Civil. Votuporanga amanhã, olha só, mínima de 9 graus é a prevista e a máxima de 24 graus. Tempo deve ser seco, tá bom? Porém, frio o dia todo. Em Américo de Campos, as temperaturas ficam entre 10 e 23 graus. Já quem mora em Andeara vai ter a mínima de 9 e a máxima de lá é a menor aqui da nossa região, 22 graus, de acordo com o portal Climatempo. Nesse momento aqui em Votuporanga faz 15 graus, mas a sensação térmica está um pouco menor, né? E com a chegada do inverno é comum que a gente acabe comendo mais, até porque esse tempinho frio dá mais fome, não é mesmo? E é justamente aí que nós precisamos dar mais atenção à nossa alimentação, já que o que colocamos no prato pode não só interferir na balança, como mesmo na nossa resposta imunológica. Quando falamos em alimentação equilibrada, logo pensamos nas frutas e nos legumes. Eles são sim uma excelente alternativa, mas há outros alimentos que também ajudam muito, especialmente na nossa imunidade. Dê sempre prioridades, principalmente para as frutas cítricas. Elas são ricas em vitamina C. A vitamina C ajuda muito nas nossas células de defesa. Verduras verdes escuras, como couve, brócolis, espinafre. O ácido fólico ajuda muito também nas nossas células de defesa, né? Optem por castanhas no horário dos lanches. Elas são ricas em zinco, selênio. Eles também são excelentes oxidantes. Se preocupar com a dieta não é apenas comer os alimentos certos,
Também é preciso saber os horários em que as refeições devem ser feitas. É sempre bom a gente estar sempre se alimentando, não ficar um grande espaço de tempo sem estar se alimentando. Então, a cada 3 horas, está fazendo alguma alimentação de alimentos naturais, in natura. E nesse período de inverno, com esse friozinho, uma ótima opção é consumir os chás. Mas você sabe qual é o melhor para a sua imunidade? Chás, opta pelos chás naturais. Durante o dia, durante a manhã, pode ser o chás mais quente, como chá de gengibre, um chazinho de canela. E à noite, para a gente dormir mais tranquilamente, pode ser um chá de erva doce, camomila, capim-cidreira. Esse tipo de chá ajuda muito a aquecer o nosso corpo. E eles são muito mais naturais do que a gente buscar chás industrializados. Dica dada então, né, para todo mundo. Na nossa página no Facebook, você pode rever todas as reportagens, tá? Também lá no nosso YouTube. Outras notícias de Votuporanga e região você tem nesta quinta-feira, às 8 da manhã, no Jornal da Manhã Unifev. Bom descanso, se agasalhem, hein? Tchau, tchau.